análise, né? Porque a gente está falando sobre psiquismo, né? Mente. Então, o psiquismo ele é mais, né, da psicanálise, né? Então você precisa analisar isso. Então a gente está aqui no nosso campo de estudo. Como é que você analisa isso? Dentro da análise. Ah, mas eu sou psicanalista, estou me formando, estou estudando pra caramba, sei pra caraca, não sabe nada. Você sabe talvez analisar uma outra pessoa, mas sobre você é um ponto cego de você mesmo. Então, por isso que é tão importante o tripé da psicanálise, né? A supervisão, a terapia, a análise pessoal e o estudo. Porque você tem 1 milhão de pontos cegos. Então, você não vai saber o limite, meu querido. Você vai tratar todo mundo. Você vai analisar várias pessoas. Você vai ajudar muita gente, mas você não vai conseguir se ajudar. Tá? A nossa teoria nos ajuda, sim, a ser mais consciente, a ser mais esperto, né? Ter insights, né? Ser mais sagaz em certas situações. Mas não nos ajuda a analisar de forma bem dissecar, né? Os nossos pontos cegos. A gente não consegue fazer isso sozinho. Então, a análise traz isso. Qual é o teu limite? Qual é o teu limite de economia? Você está, aí vamos lá no dinâmico, você está satisfazendo as suas pulsões? Ah, como é que eu sei que eu estou satisfazendo as minhas pulsões? Pensando na dinâmica, né? De como é que funciona essa interação, de como que é a qualidade da minha satisfação. Eu preciso entender o que me satisfaz. Ah, me satisfaz comer um pedaço de torta. Ok, isso é muito objetivo. Mas por quê? Aí você vai parar para pensar. Ah, porque toda vez que eu ficava triste, meu pai me levava numa cafeteria para comer uma torta. Ah, mas tá. Mas ficava triste com o quê? Ah, eu me frustrava, tirava nota baixa, minha mãe gritava comigo, sei lá, não conseguia viajar, fazer o passeio que eu queria, e aí meu pai me levava para comer uma torta. Hoje você é adulto, vai funcionar você comer uma torta? Às vezes tá com a diabetes, tá diabético, tá acima do peso, tá qualquer outra coisa. E aí você chegou lá com uma queixa dessa. Eu tenho uma compulsão alimentar e eu não consigo parar de comer doce. Mas por quê? Essa dinâmica de satisfação tá onde? E aí, por que você joga essa libido toda, essa energia pulsional que você tem nesse ato? E aí você vai voltando e vai usando tudo isso que a gente está aprendendo agora para poder analisar aquele psiquismo de forma bem objetiva e clara, gente. Só não tem um exame, né, que você vai lá e vê tudo que está lá, mas você vai conseguir enxergar isso de forma abstrata, mas você consegue observar. O nosso objeto de pesquisa, né, que é o ser humano, que é o indivíduo, que é o sujeito, ele está ali na nossa frente. O que ele diz é real. Pode não ser verdade. Pensem. Nem tudo que eu digo é verdade. É o meu ponto de vista sobre a situação. A verdade absoluta não existe. Né? Eu, como se tenho uma religião, eu acredito que algumas coisas na minha religião são verdades absolutas. Para mim. Mas tem coisas abaixo disso que são percepções das pessoas. E a minha percepção junto. Então, se eu tenho uma percepção sobre aquilo, é minha verdade. Então, alguém tem que escutar a minha verdade. Quando alguém escuta a minha verdade, ela tem que acreditar em mim. E ela acredita, ela dá crédito. Não é você defender a pessoa, é você dar crédito ao que ela está falando, é totalmente diferente. E aí você dá crédito ao que a pessoa diz. Quando você dá crédito ao que a pessoa diz, ela se sente confortável e ela vai abrindo o livro para você. E aí você vai estudando junto com ela aquilo ali, aquele ser humano que está na sua frente, aquela pessoa, aquele sujeito. E aí você vai vendo isso aqui que eu estou falando na frente de vocês. É um exame de imagem? Vem por escrito? Vem com laudo? Não vem. Mas é um método de pesquisa confiável. Por quê? Porque a gente vê aquilo ali na nossa frente. Tem gente que fala assim, se você acreditar, aconteceu, se você não acreditar, aconteceu também. É desse tipo. Se eu contar para vocês algumas experiências que eu já vivi na clínica, vocês podem acreditar ou não, mas eu vi aquilo acontecer. Então, e vocês também vão ter a experiência de vocês. Então, quando o Freud fala sobre essas três instâncias, né, dentro do psiquismo, né, a topografia, a economia e a dinâmica, como isso é interligado e como a gente consegue separar isso também, é para que a gente possa colocar em termos didáticos, teóricos, a prática clínica, que é a outra parte da psicanálise. Que fala sobre o setting, né, que a gente também estuda isso dentro do nosso curso,
sobre como o psicanalista tem que se portar, sobre associação livre, sobre transferência. Então, sobre essa parte mais prática da psicanálise, Freud mostra para gente que existe uma parte teórica que a gente tem que juntar as duas coisas. Se a gente não juntar essas duas coisas, a gente não está fazendo nada, a gente não está fazendo psicanálise nenhuma, a gente não está fazendo serviço nenhum. Mas se a gente junta essas duas partes, teoria e prática, você está fazendo uma psicanálise. E fazendo a psicanálise, você vai entender todo esse dinamicismo que o psiquismo ele funciona. Então, existe um lugar topográfico, geográfico, existe um lugar. Você consegue ver ele? Não, mas ele se manifesta através da fala. Então, isso é o bonito da teoria, né? Se a gente pode resumir, né, o que a metapsicologia traz para a gente, né? Que eu já falei que o meta, né, o mais além, né, é o que está além do que a gente consegue enxergar, é o psiquismo da pessoa. Você olha para uma pessoa e fala assim, pô, aquela pessoa ali forte, né? Você vê, parece nada bala, né? Tem uma apresentação, é isso, é aquilo, um monte de coisa. Você vai lá enaltecendo. Aí você vai lá e se você é uma mosquinha e participa ali da análise dessa pessoa. A pessoa está lá no psicanalista, aí você é uma mosquinha e vai lá investigar, vai lá ouvir. Talvez você nem admire mais tanto essa pessoa assim. Mas ela está falando de quê? Do que a gente não consegue ver. Mas a gente consegue estar presente. Você consegue palpar isso? Consegue. Mas você consegue isso num trabalho de análise. Não é qualquer pessoa que vai tirar essa parte íntima do outro, que é o psiquismo. E esse psiquismo fala sobre traumas, decepções, alegrias, percepções, desde da concepção desse ser humano. Então, isso existe sim. Quem falar para vocês, porque a psicanálise não é científica, a psicanálise. Não, para mim, isso é uma falácia muito grande, é uma mentira. Por quê? Porque eu estou ali, estou vendo. Se você quer presenciar isso, você vai para dentro do set analítico e atende uma pessoa. Estuda, obviamente, e faz a prática. E aí, na prática, você vai ver, caramba, parece até que é brincadeira se eu falar isso para alguém, eu falar isso na minha supervisão, como é que as coisas estão interligadas. Como uma palavra, muitas vezes, tem vários sentidos para aquela pessoa. Né? Pode ser a coisa mais boba do mundo, mas a pessoa repetindo, você já está com a sua escuta, né? Esqueci o nome, gente, é a associação livre, mas você está com a sua escuta apurada para ouvir o que está na entrelinha daquela palavra que a pessoa fala, é tornar a teoria de Freud real. E a gente faz isso todo o tempo em análise. Então, não existe essa questão de falar que isso não é científico porque você não vai fazer uma conta e vai ver o resultado. Porque você não vai fazer um experimento, né, comportamental ou cognitivo e vai dar o resultado. Nem sempre é assim. Eu sempre falo uma coisa que a gente precisa ter humildade, acima de qualquer coisa. Não é eu dizer que eu sou humilde, mas é você se comportar humildemente. Você pode ter vários comportamentos humildes, que você me fala assim, não, nessas perspectivas eu fui humilde, porque eu reconheci que eu não sou dono da verdade, eu não posso fazer nada sozinho. Eu já indiquei várias vezes pacientes que não estavam funcionando a psicanálise para uma terapia cognitivo-comportamental, naquele momento. E o que acontece, às vezes, nem sempre, a pessoa vai lá de forma prática, porque tem problemas que são práticos, e às vezes a psicanálise, às vezes não, ela é muito profunda, e a pessoa precisa de um pouco mais de agilidade em certas questões, e aí vai ali no outro tipo de terapia, resolve aquela questão e volta para a psicanálise para poder discutir aquela situação. E aí acaba de limpar aquilo ali. Mas, às vezes, a pessoa precisa de uma coisa objetiva. Eu preciso andar de avião, que eu vou viajar daqui a 2 semanas, eu tenho uma reunião de trabalho lá na China. Vai ficar 20 anos dentro do avião, 20 horas dentro do avião. E aí você vai fazer o que com essa pessoa? Não, vamos aqui discutir por quê, que isso...
né? E o seu pai, me fala mais do seu pai, da sua mãe, né? A pessoa tem 2 semanas para resolver o problema. E aí, olha, eu vou passar para a pessoa. Não tem como eu te ajudar objetivamente, assim, rápido. Vou te passar para um colega. E aí, se você sentir necessidade, você volta. E as pessoas voltam. Então, toda a terapia que eu quero dizer para vocês, para a gente poder já ir encerrando, toda terapia tem o seu valor. Né? A psicologia é muito diversa. Eu sou da psicologia, gente. Eu uso o método da psicanálise, mas eu sou da psicologia, então não posso deixar de falar para vocês. Todo método teórico tem o seu valor. Tudo dentro da psicologia tem aplicabilidade. A gente faz psicologia. Né? Eu não uso psicanálise o tempo todo, eu tenho outros saquinhos aí para poder abrir e tentar ali ajudar aquela pessoa de alguma forma. Mas se você está fazendo a psicanálise, não vem da psicologia, e você está estudando a psicanálise como teoria para embasar a tua prática, como eu falei, né, anteriormente, a psicanálise é para todos que querem estudar e querem praticar. Para mim isso está bem claro, ainda mais com a metapsicologia, né, o que a gente está estudando agora. Mas se você tem a psicanálise como teoria e você estudou a psicanálise, e você sentir que a psicanálise não tá tendo o efeito esperado ali para você e para a pessoa está se frustrando, você também está se frustrando, na sua supervisão você está falando sobre isso, não está se sentindo bem, na sua análise você está falando sobre isso, não está se sentindo bem, encaminha. Mas isso não quer dizer que a nossa teoria não seja científica. É isso que eu gostaria que vocês entendessem hoje, que a metapsicologia traz estatuto de cientificidade para a nossa teoria, para a teoria que a gente acredita.